Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari e como prometemos anteriormente, esta é a segunda entrevista que vamos fazer sobre o tema da revisão do Plano de Mobilidade Urbana aqui no Talking Day. Está comigo o engenheiro responsável pela proposta que a Sociedade Amigos de Chapecó fez à FEPESE e que entregou esse documento na reunião de trabalho feita na Câmara de Vereadores no início deste mês, para melhorias na revisão do plano de mobilidade urbana que a empresa está fazendo e que depois entregará à Labtrans, que segue sendo a empresa responsável pela versão final do projeto que será entregue à Prefeitura de Chapecó para execução. O engenheiro Fernando Santin, ele fez, junto com os integrantes da SAC, diversas propostas que foram compiladas no documento que vamos debater agora. Muito obrigado por atender a reportagem. Muito obrigado pelo convite, né? Uma honra muito grande, um orgulho poder estar aqui representando a SAC, né? Que é uma entidade de mais de 50 anos aí, e eu também tenho a honra de estar aí presidindo o grupo de trabalho aí da mobilidade urbana que é desenvolvido aí dentro da SAC. Muito obrigado pelo convite. Bom, a primeira pergunta seria a questão de comparações de acesso das informações dessas propostas que não apenas a SAC, mas também acadêmicos e a própria comunidade vem fazendo. Entrevistamos o arquiteto Álvaro Ranzolin para falar sobre o projeto de sistema cicloviário que poderia ser anexado ao plano de mobilidade urbana. Mas ele chegou via convite da Labtrans para que a FEPESE e a Prefeitura, numa reunião, pudessem ver esse projeto e receber uma cópia. Vocês foram por outro caminho, aproveitaram a reunião de trabalho que a Câmara de Vereadores marcou e entregaram tanto a eles quanto à própria FEPESE, que estava presente, uma cópia deste documento que temos aqui na mesa, que é esse compilado de propostas. Por que acessar via legislativo a FEPESE para entregar estas informações? Então, uma ótima pergunta. A gente participou, né, daquela reunião que teve na Câmara de Vereadores, né, do qual foi a primeira apresentação desse plano de revisão de mobilidade urbana, da qual a FEPESE aí fez essa apresentação. Um plano muito legal, muito bem estruturado, né? Gostamos do que vimos e foi dado, né? Foi aberto ao público que em 15 dias fosse inserido, né? Algumas ideias, algumas melhorias, né? Que pudessem ser inseridos nesse plano. E é importante lembrar, né, também que dentro da SAC nós temos 10 grandes grupos de trabalho que desenvolvem áreas ligadas à saúde, à infraestrutura, à mobilidade urbana, à segurança pública, né? Então, ele não é um trabalho simplesmente ligado somente à mobilidade. São vários painéis, né, do qual a gente discute, e esse plano ele já estava digamos, sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? Bastou que nesta oportunidade, né, que foi dada, que a gente pudesse então reunir essas informações, né, que já estavam dentro lá da SAC e poder então contribuir ainda mais, né, para que a gente possa ter, né, uma Chapecó ainda melhor, e principalmente ligada a essa questão de mobilidade. Em termos gerais, engenheiro, quais foram as principais deficiências identificadas na mobilidade urbana de Chapecó quando ficou pronto o documento e as propostas foram analisadas? Eu diria assim que não há, assim, digamos, uma deficiência no plano entregue, tá? No plano apresentado. Mas sim informações que elas podem complementar ao plano, né? Nessas informações que a gente compilou nesse documento, a gente coloca, inclusive, né, dentro de um plano estratégico de curto, médio e longo prazo, né, porque a gente sabe que tudo isso gera um custo elevado, né, e afinal de contas quem paga isso é o pagador de imposto, né, é o morador da nosso município, aquele contribuinte, enfim. Então a gente entende que existem algumas alternativas que elas podem ser implementadas agora, né, como alguns deslocamentos, enfim, retirar o trânsito que sempre é levado para o centro do município, né, para poder achar o seu acesso, né, poder se deslocar.
Então, nessas medidas a gente entende que eles podem ser implementados, né, agora num curto prazo, né, que eles podem ser somados, e não que o plano seja deficiente, né, longe disso. E quanto à questão da identificação dos problemas no trânsito de Chapecó hoje, o que essas propostas viram de problemas hoje na mobilidade urbana do município para quem utiliza o sistema? Uma ótima pergunta. O que acontece? Todos os canais de entrada, vamos dizer assim, do município, eles levam o condutor para o centro da cidade, né? Não existe hoje em Chapecó, ou existe muito pouco, né, placas indicativas que levem. Vamos dar um exemplo prático agora, né, de quem vem dos municípios ali da Arvoredo, Ceará, Concórdia, né, e ele quer ir pro acesso à BR-282. Ele acaba chegando ou dentro do centro ou muito perto dele, e isso gera vários problemas, né? Vários gargalos, né? Que acaba trancando o trânsito. Então o que é a nossa ideia? É retirar, ou seja, informar aquele condutor que está chegando ao nosso município por qualquer uma das 4 grandes entradas, né? Para que ele use alternativas, para que ele use espécie de contornos viários internos que o levem a um destino de uma maneira mais rápida, né? E lógico que isso vai ter várias vantagens, né? Tanto para quem está dentro do seu veículo, né? Quanto para aquela pessoa que tem imóveis, né? Localizados naquelas regiões mais extremas do município, e vai fazer com que haja até uma valorização, né? Do entorno do centro, né? Então isso vai facilitar para várias mãos e vai haver aí essa valorização que a gente vem aí a trazer aqui pro debate, né? Uhum. Então, resumindo, os 2 grandes problemas: ter um sistema de trânsito que afogue as vias principais do centro, Avenida Getúlio Vargas, Senhor Machado, Nereu Ramos, e a questão da própria identificação, não apenas de vias, mas também de placas de ruas, que também é algo bastante deficitário. O projeto pensou em 4 arcos para desafogar o trânsito do centro, separando Chapecó em norte, sul, leste e oeste, 4 regiões. O que o senhor gostaria de destacar de principais propostas para cada região? Então, a gente tem hoje vias bem estruturadas, né, que a gente pode citar aí, começando pelo norte, né? A gente tem ali o acesso à BR-282, que ele possui 3 grandes viadutos, né, que eles são atualmente pouco utilizados, ou utilizados simplesmente para retorno ou troca de faixas, né? A gente sabe, até a SAC está dentro do Concidades, né, a quantidade de loteamentos que está sendo, que foi aprovado, né, e vai ser executado agora ao longo dos anos, naquela região norte, né, norte e oeste, né, que vai acabar unindo ali, né, aquela região do acesso com a Grande FAP. E esses viadutos hoje eles são, enfim, como eu falei, pouco utilizados, né? Então pode haver uma união do município de Cordilheira Alta junto com a EFAP através daqueles 3 grandes viadutos, né? Um exemplo que eu posso trazer aqui para a área sul, né? Temos ali ruas bem estruturadas, como o exemplo da Tapajós, da Amazonas, né, que ela pode ser unida com a entrada de Ceará, né, e com o acesso à região ali do Goiuém, né, da SCT 480. Nessa região ali, um exemplo, vamos trazer de novo quem vem ali da região de Ceará, Arvoredo, Concórdia, né, para ele ir para aquela região sul, né, sul e oeste, ele acaba sendo levado pela Rua Uruguai, né, e chegando até praticamente muito perto ao centro, e depois se deslocando para o sentido sul, né. Ali no sul a gente tem 3 ou 4 universidades, né. Temos ali a Unoesc, a Unopar, o IFSC, né, o Parque Farroupilha, né. Já indo para o sul, nós temos, para o sul quando eu digo lá, indo lá para o acesso ao Rio Grande do Sul, né? Temos ali cartódromo que teremos, né? Autódromo, temos o Goiuém, né? Que
que vai ser, enfim, um destaque aí, né? A gente já vem vendo bons movimentos da prefeitura para aquela região, né? E vai trazer muito desenvolvimento. Então, o que a gente entende é que esse trânsito ele pode ser desviado antes de chegar ao centro, né? Por ruas que, inclusive, já foram asfaltadas pela prefeitura, porém elas são pouco indicadas, né? Que tem aquele acesso. Então, poucas pessoas sabem, né? E é interessante que a gente leve essa informação para todo o público que acessa, né? Tanto que acessa ou quanto que vai voltar ao seu município, né? Para que use essas vias, desafogando assim o trânsito e também levando desenvolvimento para aquela outra região, né? E assim vem a questão também do oeste, né? Que nós temos grandes agroindústrias, né? Nós temos aprovado também, dentro do Concidades, que eu falei antes, grandes indústrias que estão se instalando lá, né? Que estão ampliando e que irão se instalar naquela região, né? Então, teremos que ter acesso ao ônibus, né? Para levar esses trabalhadores, né? As pessoas que irão trabalhar, muito provavelmente que elas vêm de outras regiões, de cidades vizinhas. Então, a ideia é formar esses arcos para que a gente consiga ter uma maneira mais rápida de acessar, obviamente, né? E segura, né? Para todos nós. Uma coisa que também queria chamar a atenção na região oeste, vou me concentrar nisso porque a região oeste é a que teve maior número de propostas. O Arco Oeste é que teve mais sugestões. Mas algo que já foi muito debatido e que é uma situação que envolve um terreno estadual é uma avenida que contorne a Epagre para que entre os Jardins Lunardi e o São Cristóvão se tenha uma nova ligação para desafogar a Avenida São Pedro. Então, vocês sugeriram duas situações. Primeiro, a criação de uma avenida que contorne todo o CEPAF da Epagre e a extensão da rua 15 de novembro. Como isso se daria? Então, volto a falar, né? Por isso que a SAC ela entendeu que é bom fazer esse movimento, né? De formatar esse documento para ser encaminhado à Câmara, enfim, ser usado, porque existem algumas situações que elas transitam dentro dos... Por exemplo do Concidades, como eu venho... Usei já a terceira vez o exemplo, né? Mas existe já ali na rua 15 de novembro uma rua praticamente pronta, né? Hoje, um dos grandes gargalos é o trânsito que está passando ali até por dentro de um dos supermercados que está naquela região, né? Já houve acidentes, enfim, né, de trânsito. É uma região que ela é um gargalo, porque só tem aquele trecho ali da São Pedro, né, que consegue unir todo o bairro, São Cristóvão, enfim, centro, à região da IFAP, né? E nós temos uma via ali que ela está praticamente pronta. Ela passa, né, entre o supermercado que tem ali e a região da Epagre, né? Só que ela não seguiu o trâmite que ela deveria, né? Ela ficou ali, está esquecida, né? Tá ali. E a gente entende que é uma medida que basta só fazer a pavimentação dela, né? Assim como há um trecho que está dentro da Ipagre ali, né? Que passa e junta com o loteamento hoje, que é o bairro Jardins Lunardi, né? Que inclusive até venho a falar que vai ter agora o outro empreendimento, né, do lado, Jardins Lunardi 2, né, que acaba unindo ali aquela região com a Rua Araras, né? Então é uma alternativa que está ali, que é de fácil acesso, né, de baixo custo e que pode ser implementada em um curto prazo, né? Essa questão da Ipagre, que é um assunto, enfim, muito polêmico, né? Porque impacta ali dentro de questões que é uma unidade que é usada ali como tecnologia, né? E que nós entendemos, inclusive não só dentro do grupo de mobilidade, né, da SAC, mas também de outras atreladas a bem-estar, à saúde, enfim, né, que aquela região ali é uma região que está dentro da bacia do Lajeado de São José, né, que hoje atualmente nos fornece água, né? E se fosse uma ideia de criar uma espécie de um contorno,
iria novamente, né, vou falar, valorizar a área que está ali, porque hoje ela é um vazio que você não consegue ter acesso, né? E iria com certeza embelezar a área, além de poder ser usado para a prática de esportes, né? Para questão de saúde. Prática de esportes, quando eu digo, é criar ali faixas, né? Que as pessoas possam usar para práticas de exercício, né? Não adentrar ao parque que hoje é usada pela Ipagre, né? Mas sim poder usar esse contorno ali com uma avenida maior, né? De grande largura, e esse contorno ele possa ali dar bastante vazão ali ao trânsito que hoje está ali com um grande gargalo, né? Vamos falar rapidamente das mudanças na região central. Quais as propostas que vocês apresentaram para escolas, alargamentos de avenidas, ruas e principalmente algo que já está sendo feito, que são os fechamentos de cruzamentos? Então, existem alguns cruzamentos, isso, volto a falar, são sugestões, né? Mas alguns cruzamentos que se eles reabertos, né? Lógico que tem que usar ali questões como semáforos, né? Não essas rotatórias que a gente tem aí o costume de usar elas no nosso município, né? Mas se fossem elas abertas, elas dariam vazão, não trariam gargalo para as outras ruas que hoje estão completamente trancadas, digamos assim, né, em horários de pico, né? Trazendo para essa questão de horários de pico, um grande problema que a gente tem hoje são, de fato, o embarque e desembarque de alunos nos colégios, né? Principalmente ali na região do Colégio Marista, do Colégio Adventista, né? Que, né, em dias de chuva viram caos, né? Às 5 horas da tarde o pai não consegue buscar o aluno no colégio, né? Existe ainda essa preocupação com a segurança, que agora está em grande voga, né? Então, o que a gente sugere, né? É que esses colégios eles consigam ter o que a gente chama de porte-cochere, né? Que seria uma espécie de um embarque e desembarque, para que o colégio ele traga o veículo para dentro, né? do seu estabelecimento e possa ali fazer a carga e descarga de pessoas, né? De alunos, enfim, né? O Colégio Marista hoje ele já tem isso, né? Ele já tem um desse sistema, né? Porém ele está numa quadra completa, né? Então o que a gente entende é que poderia ser, quem sabe, pensado uma questão de haver uma saída e entrada por outras ruas, né? Que aí iria facilitar muito aquela rua que hoje está completamente tomada ali no horário de pico, né? Trancando, ele acaba trancando ali todo o trânsito, né? E há uma preocupação muito grande porque naquela região também é onde estão os maiores empreendimentos de Chapecó, né? Então imagina quando todos estiverem prontos, todos morando, né? Vai vir a virar aí um caos, né? Se nós não pensarmos nisso, né, em alternativas que num curto prazo sejam resolvidas, né? Já aproveitando, né, nós temos um problema sério de alagamento ali naquela rua entre a Clevelândia e a rua Rui Barbosa, né, do qual em dias de chuva, né, que é exatamente quando todos os pais vão buscar os seus filhos no colégio de carro, né, de veículo, né, aquilo enche, né, inunda, e ali cruza ainda, né, é importante lembrar, né, cruzam ônibus, tanto escolar quanto ônibus urbano, né, então vira um caos aquilo ali, né? Além do que a gente já teve até questões ali de veículos, né, sendo perdidos, né, por ter ficado completamente inundados, né. Então a gente entende que essa questão da drenagem, da macrodrenagem, ela também precisa ser pensada, né? É um tema que foi tratado num outro grupo de trabalho, né, na SAC, mas que a gente pensou em trazer para esse documento para que isso seja pensado,
né, para que isso seja lembrado, né? A gente sabe que os eventos cada vez mais vão ser de chuva, né? Enfim, torrenciais cada vez mais. A gente está cobrindo cada vez mais o solo, né, com construções, isso é natural, né? Existem leis que permitem isso, mas sabe que numa chuva torrencial, que acontece no verão muito aqui, vai levar toda a água ali novamente para aquela região onde é ocupada hoje pelo trânsito, né? Então, precisamos lembrar disso, né? E que isso seja pensado para solucionar hoje o que é um problema. Última pergunta sobre o plano em si. Transporte coletivo. Vocês comentam sobre algumas modificações que podem ser feitas no atual sistema de ônibus e também levantam a questão do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, de como fazer isso, como pelo menos tentar projetar um VLT que comece na Avenida General Osório, próximo da Avenida São Pedro, e conecte toda a zona oeste de Chapecó, terminando na porta da UFFS, lá no bairro Fronteira Sul. Florianópolis teve a promessa durante as obras da Copa de 2014 de ter um VLT, essa promessa não foi cumprida. Joinville fez um estudo, o estudo parou. Por que Chapecó precisa e deveria ter um VLT? E também a questão das reformas no sistema de ônibus. Então, André, é uma pergunta bem interessante, né? E também diria que até polêmica, né? O que a gente pensa, né? É que esse projeto que a SAC tem, né? Que é o projeto 2030, né? Que ele já vem sendo desenvolvido há vários anos, né? É pensar numa cidade aí com 500, 600 mil habitantes, né? A gente tem essa possibilidade de se tornar maior até do que Florianópolis num curto espaço de tempo, tá? Por que esse VLT e por que ali naquela região, né? Porque hoje existem duas cidades que estão ligadas, né? Cidades que eu digo a modo uma maneira de falar, né? Mas a Grande EFAP e o centro da cidade, eles precisam estar conectados, tá? Num modelo que seja extremamente barato, tá? Pensando na população, no uso, no pagamento da população, e que reduza o número de veículos que transitam naquela região, né? A gente tem que imaginar que Chapecó, daqui 40, 50 anos, talvez vai ter que começar a pensar no metrô, entendeu? E que é um transporte muito mais caro. Então, o que vem essa sugestão desse VLT, né? É que é um processo que ele precisa ser estudado, tá? Como eu falei, pelo custo do transporte, pela redução de veículos que vai dar, né? E ele precisa estar em voga agora neste plano, para que a gente sabe que é um custo elevadíssimo, né? Que Florianópolis não teve isso na Copa do Mundo, né? Mas precisamos pensar, porque em breve a gente vai se tornar a gente já é uma grande capital, né? Nesse trajeto ali, inúmeras pessoas que vêm de outras cidades ali, São Carlos, Palmitos, enfim, toda aquela região extremo oeste, eles cruzam ali naquele setor, né? na São Pedro. E eles não vão deixar de cruzar. Então, o que é uma alternativa? É reduzir, né, o número de veículos, usar um transporte que seja alternativo, mais barato, né, e que possa unir esses grandes centros. Basicamente é isso, né? É uma medida de longo prazo, tá? É uma medida de alto custo, isso está descrito no plano, né? Mas que precisa ser pensado, né? Precisa ser pensado e acreditamos que o momento seja agora, né? Sempre uma grande empresa, né? Ela sempre começou pequena, né? Uma grande cidade, ela sempre começou pequena. E as grandes cidades que a gente vê hoje no mundo, né, elas são referências porque há anos atrás elas pensaram, né, a sociedade contribuiu para isso, para pensar de um modo grande, né, levar ela para um ponto grande, né. E a gente sabe que a nossa turma aqui, né, o nosso público, ele é um público muito
cooperativo, né? É uma cidade que cresce muito, né? A gente já é referência em vários setores a nível nacional, né? E entendemos que com esse pensamento, né? Pensando grande, com certeza a gente vai chegar lá na frente muito melhor. Uhum. E para os ônibus, para o sistema atual de transporte coletivo, quais as sugestões? O sistema coletivo ele não está nesse documento. Tá? A gente optou por não usar isso porque já estava em vários temas aqui da FEPESE, né, que foi apresentado lá na Câmara de Vereadores. Mas o transporte público, o que a gente entende é que quanto melhor for o transporte público, menos as pessoas irão usar veículos, o seu veículo próprio para se locomover, né? Eu sou um caso disso. Muitas vezes eu acabo optando por outros meios de transporte, né? Até a própria bicicleta, enfim, quando me proporciona um bom momento, né? Então, o que eu entendo disso? É que se o transporte, a cada vez que o transporte público for melhorado, que forem colocados ônibus, talvez até executivos, né? Com boas acomodações, com ar-condicionado, enfim, né? Vai ampliar ainda mais o uso público e vai, consequentemente, reduzir o número de veículos, né? Evitando, obviamente, congestionamento, que é basicamente isso a ideia desse estudo, né? Então, seria essa a contribuição, né? Acredito eu. E então, agora, para encerrarmos a entrevista, frente a todas as propostas, há tanto tempo de trabalho, porque não foi fácil fazer um documento com tantos detalhamentos, o que se espera que venha a se tornar realidade? Pensando na conjuntura, pensando em toda a questão econômica e do momento do município, o que você acredita que dentro de 3, 4, 5 anos, de tudo aquilo que foi proposto, possa se tornar realmente concreto para a população? Então, acho que nesse momento é importante lembrar, né, que Chapecó está em pleno desenvolvimento, né? Nunca teve tanto investimento no âmbito de infraestrutura, né? A gente está vendo ali isso, a gente tem que admitir, né? E essa parte boa da gestão pública que está sendo feita agora, em conjunto com esse documento da FEPESE, e a gente acredita que no mínimo aqui uns 60% do que está sendo falado aqui nesse documento ele possa se tornar realidade nos próximos 3 anos, né? E alguns deles até nos próximos meses, né? Porque tem bastante questões nesse documento que fala sobre o uso de placas, né? Placas indicativas, né? Para principalmente informar aquele público que vem de outros municípios para acessar a cidade. E as vias já estão sendo asfaltadas, né? Várias dessas vias que a gente propôs aqui, várias vias delas já estão sendo alargadas, né? Vou citar um exemplo aqui, a Rua Lauro Miller, né? Uma obra importantíssima ali que vai dar bastante vazão, né, para aquela rua e também para a Rua Uruguai, que hoje está completamente aí engarrafada, né, digamos assim. Então, a gente acredita que no mínimo aqui em 3 anos, vários desses planos aqui que estão sendo sugeridos, eles possam ser implementados melhorando assim a vida das pessoas, né? Um outro ponto que é bem importante lembrar também, que o principal objetivo é que a sociedade se una também para ajudar a iniciativa pública, né? Ao órgão público, né? Havendo essa união, levando boas ideias, né, para a administração pública, trabalhando em conjunto, né, trabalhando de mãos dadas, a gente sabe que várias questões elas podem ser melhoradas, podem ser pequenos transtornos podem ser minimizados aí no dia a dia do uso das vias, né? Então, a gente sabe que a SAC está aberta a isso, tá? Ela está aberta também a novas ideias, né, para que possam aí vir a se unir, né, tanto com os estudos que foram feitos aí pela FEPESE, quanto pela
a administração pública aí que vem desenvolvendo aí, no nosso entendimento, um bom trabalho aí nessas aberturas, digamos assim, no nosso município, né? E quem quiser entrar em contato com a SAC para dar sua sugestão, como pode fazer? Pode acessar o site, né? No nosso site lá tem todas as vias de comunicação, inclusive de sugestões, né? Para que a gente possa trazer isso para esse documento. Por mais que talvez eles não vão ser implementados agora, né? Essas melhorias, mas a gente vai ter registro delas, né? E numa outra eventual revisão, que isso venha a acontecer aí nos próximos anos, a gente possa vir aí a contribuir. Engenheiro Fernando Santin, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da SAC, muito obrigado por atender a reportagem, por conversar conosco, e esperamos que o máximo possível das propostas aqui apresentadas realmente venham a ser concretos para a melhoria da nossa mobilidade urbana. É o que a gente espera. Muito obrigado pela abertura aí, né, desse canal de comunicação, e sempre ajudando aí a tornar aí o nosso município, a nossa grande região aí melhor. Muito obrigado. Você pode acompanhar o Diário do Iguaçu nas nossas redes sociais, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no Instagram e no Twitter. André De Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.